Ah, Duda, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer isso. Você não vai ficar rico nunca. Qual que é a minha regra para você viver bem? Como organizar melhor a renda do mês? No Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso à educação financeira na escola, no ensino médio, na faculdade. E é algo extremamente necessário, porque educação financeira é uma coisa. Ser competente em qualquer outra área é outra coisa. Você pode ser o melhor pintor do mundo, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, você pode ser o melhor político do mundo, cientista do mundo. Nada disso tem a ver e nada disso garante que você vai saber lidar com seu dinheiro de forma inteligente. Só que como não tem aula disso na escola, a gente acha que não é algo a ser estudado. Na escola eu aprendo português, matemática, história, geografia e ciências. Dinheiro não interessa. E como não, né? A gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. E a gente não passa 30 minutos da nossa vida estudando o que fazer e como usar esse dinheiro. Então, educação financeira é fundamental porque, independente da tua formação, você precisa estudar sobre dinheiro. Como lidar com dinheiro, emoções financeiras, inteligência financeira, organização financeira. Não pensa que isso aprende com a vida. Não, isso aprende com a vida. Se aprendesse com a vida, nenhum pobre morreria, né, velho? Nenhum velho morreria pobre, né? Porque, já viveu 80 anos, aprendeu alguma... Não aprende. A gente precisa estudar. A vida não te ensinou. Bora correr atrás agora pra aprender sobre isso? Mano, tá aqui de graça. É a opção da pessoa que tá lá em casa. Porque tem gente que... Não, mas a escola não me ensinou. Mas eu não aprendi, o sistema não me ajuda, o política não me ajuda. E o que te impede de assistir esse podcast aqui? O que te impede? Quem é que te obriga a gastar tempo com coisas fúteis, às vezes, talvez, e não se empenhar um pouquinho em aprender sobre educação financeira? Então, é total educação financeira, que é a parte de organização financeira. E se uma pessoa ela é desorganizada na vida pessoal dela, tem uma tendência muito grande em ser desorganizada na vida profissional dela. Uma pessoa que é ruim com o dinheiro, eu costumo falar, né, que a pessoa que é ruim com o CPF vai também ser ruim com o CNPJ, a não ser que aprenda e estude. Então, isso tem muito a ver com organização financeira. Você, a sua vida, não tô falando da tua empresa, não tô falando do seu trabalho, não tô falando do seu pincel, tô falando a tua vida financeira é organizada? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você sabe quanto entra ou qual é a média que entra? Quanto você pode gastar? Quanto que sobra? Se sobra, a gente tem que começar por aí, porque o que eu mais ouço é a gente falando assim: Duda do céu, trabalhei o mês inteiro, no sexto dia útil já não tinha mais nada e não sei nem pra onde foi. É verdade. Sim, velho. Você trabalhou que nem uma mula por 30 dias pra em um dia gastar tudo e não saber pra onde foi? É organização financeira, que é uma das coisas, é um dos pilares da educação financeira aí, pra gente resolver esse problema tanto na nossa vida pessoal quanto empresarial, né? Eu não tô nem falando de investimento, não tô nem falando de inflação, de CDB, tô falando assim, quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Você não precisa ser um especialista de Harvard pra saber isso. Inclusive, tem alguns personal financer, esses caras que ajudam a mentorear pessoas e dar uma assessoria financeira, o cara cobra 10 pau pra uma consulta de 1 hora. Sabe o que ele faz nessa 1 hora? Escreve aqui tudo que você ganha, tudo que você gasta, porque eu quero ver um highlight de você. Caramba, você não consegue fazer isso sozinho? Você precisa de alguém pra pagar 10 mil pro cara fazer isso pra você? Já começa por aí. Não tô nem falando de algo difícil. Você tem que estudar e fazer curso. Não, quanto você ganha, qual o seu salário, qual a renda extra, quanto que você gasta na sua vida, alimentação, moradia, gasolina, um monte de coisa assim que você vai botando no papel pra você ver se tá fazendo sentido ou não. Se você tem que aumentar a sua renda, se você tem que diminuir os seus gastos, porque a conta tem que bater de alguma forma. E se você não consegue fazer isso na sua vida, imagina numa empresa que tem muito mais fatores envolvidos, tem profissional, tem funcionário pra pagar, tem material pra comprar. Então, tudo começa nisso e a questão da mentalidade que você falou é isso. Eu preciso me organizar. Não tem como eu botar minha casa em ordem se eu não sei como é que tá a minha situação. Como organizar melhor a renda do mês, na prática? Então, vamos lá. Hoje em dia, tem várias fórmulas de divisão de salário. Então, por exemplo, tem um método que chama 50, 30, 20. Como que funciona? Você vai pegar 50% da sua renda para pagar suas contas e necessidades aí e tal, 30% para você gastar com o que você quiser, para curtir um pouco, e 20% para você investir. Tem outra fórmula que é a 50, 10, 10, 10, 10, 10. É tipo assim, 50% para pagar conta, 10% para investir no estudo, 10% para investir no banco, 10% para curtir, enfim, tem um monte de fórmula. Só que é muito difícil você padronizar isso, que cada um tem uma vida. Muda totalmente. Então, qual que é a minha regra para você viver bem? Se você quer
mudar de vida e enriquecer não é opcional, é obrigatório você investir uma parte do que você ganha todo mês. Ah, Duda, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer isso. Você não vai ficar rico nunca. Não é tipo assim, ai, vai ser difícil. Não vai. Você não vai sair da pobreza se uma parte do teu salário não for investido todo mês. Porque tem adulto que tem essa mentalidade ainda. Ganha um dinheirinho, vou comprar um tênis, vou comprar um relógio caro pra caramba, vou comprar aquele celular de última geração. Aí a pessoa continua lascada tendo coisas de rico. A ideia aqui é você ter investimento, porque você muda de vida quando você começa a ter um patrimônio financeiro no banco, na corretora, investido onde quer que seja. Então, vai ser um processo, vai ser um passo a passo que a pessoa vai ter que fazer algumas escolhas, vai ter que fazer algumas mudanças, né? E aí, a minha regra é, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. O máximo que você puder, você vai investir. Ah, Duda, só sobrou 50. É o máximo que dá? Então tá bom. Ah, sobrou 100. 20. O que você conseguir, sem deixar de pagar suas contas, só que aí você pensa, quanto menos conta e boleto você tiver, mais vai sobrar aqui. E sem deixar de curtir um pouco, porque a gente trabalha muito, a gente merece curtir, pegar um cineminha, sair de vez em quando. Só que quanto mais simples for a sua curtição, mais dinheiro vai sobrar pra você investir. Então tenta planejar a sua vida assim, ó. Você vai ter o seu custo, você vai ter o seu lazer e você vai ter uma parte que você tem que investir. Se você tem muito custo, porque tem gente que ganha 3 pau e o custo é 8. Tem gente que ganha 10 e o custo é 20. Isso não é só questão de quem ganha pouco. Eu conheço pessoas, principalmente médico, o cara ganha mais de 30 pau, tá todo endividado. Lascado. Por quê? Porque o custo de vida não é compatível com o que ele ganha, por mais que ele tenha um salário alto. Então, você vai ter que ver quanto você ganha, vai tentar reduzir ao máximo o seu custo, vai tentar simplificar aqui na parte do lazer, da diversão, da curtição e tal, pra você investir uma parte do que você ganha todo mês. Porque é esse ponto aqui que vai fazer com que o seu patrimônio cresça e você comece a ter dinheiro. Pra quê? Pra ser rico? Ok. Pra montar uma empresa? Pode ser. Mas o ponto é, se você gasta tudo que você ganha, você não vai evoluir em nada. Porque você vai ser sempre aquele cara que tá vivendo no limite e vai viver até morrer nessa situação. Então, divida o teu salário assim. Custo o mínimo possível. Simplicidade. Curte com simplicidade. E invista todo mês para que você tenha uma grana para poder investir, inclusive no seu trabalho, na sua empresa, né? O enriquecimento, ele tem 3 amigos. Não, Mega Sena não é amigo do enriquecimento. Jogo do tigrinho não é, jogo de aposta, né? Nessas peças aí, nada é amigo do enriquecimento. Quais são os únicos amigos do enriquecimento? Trabalho, simplicidade e investimento. Imagina que é um tripé. Se você tirar qualquer um, ele cai. Tirou o trabalho, não vai ter dinheiro. Tirou a simplicidade, vai gastar sua ostentação, vai ser o dublê de rico, que é o cara que tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro do banco. E tirou o investimento. Também não adianta, porque você não vai multiplicar seu patrimônio. Tem muitas coisas que eu trago que são óbvias, só que a gente tem que ser relembrado das coisas óbvias. Você quer enriquecer? Trabalho, simplicidade e investimento. Mas mete o pau em pobre que fica perdendo tempo com Big Brother, tá ligado? Velho, o cara tá lá torcendo, mano, torcendo, o dia inteiro, todo dia torcendo pro cara ganhar acho que 1,5 milhão, sei lá qual que é o prêmio lá. Pô, velho, você tá ganhando um salário mínimo? Você é burro demais, cara. Vai trabalhar e fazer renda extra, mano. A vida do cara vai ser mudada se ele ganhar. Agora você tá torcendo aí, que vem você vai cagar, vendo? Jeito. Só que tem um equilíbrio aí, né? Eu falo pro pobre, pobre não pode ir no cinema? Pode. Só que você tem que ir no shopping JK 4D de sábado às 21. Eu dou as dicas do que sempre funcionou pra mim. Então, aprenda a curtir gastando menos. Eu não gosto de rasgar dinheiro com coisa que não vale. Certo. Por exemplo, eu tenho dinheiro pra comprar um Nike de 2.000. Tenho. Eu vou comprar? Não vejo sentido nisso. Pra mim não faz sentido, né? Então, agora, se eu ver alguma coisa legal, que é top, funcional, útil e que tá 2.000, eu vou lá e compro tranquilamente. Então, o que eu não vou gastar é coisa que é por ostentação, ou coisa por causa de uma etiqueta, que nem aqueles bonés da New Era. Pô, velho, custa 300 pau. Por quê? Por que que custa 300? É um pedaço de pano, velho. Esse aqui também é um pedaço de pano, mano. Cobre minha cabeça do mesmo jeito. Eu paguei 25 no Mercado Ali. Entende? Aí você pensa, pô, Duda, você é muquirana. Não, a questão não é muquirana, é por que que eu vou comprar aquele que custa 300 se faz o mesmo propósito que esse? Eu não faço questão nenhuma de etiqueta. Todo mundo tomar cuidado pra você não viver pra atender a expectativa dos outros. É assim que a gente gasta o nosso dinheiro de forma ignorante. Comprando coisa pra que vejam que a gente tem, pra que vejam que a gente é rico, pra que no fundo tá o saldo negativo lá, né, todo lascado. Não tem nada que eu queira que não vou comprar. Não. Inclusive isso pra mim é o que significa escassez, que é quando você tem condição, mas não compra o que você precisa ou o que você deseja. Hoje, graças a Deus, não tem nada que eu desejo. Duda, por que você não tem um boné da New Era? Porque eu não desejo? Por que você não tem um agasalho do Corinthians de R$1.000? Eu não desejo. Agora, se eu quisesse, eu iria lá e compraria. Só que tem muita gente que compra qualquer coisa simplesmente pra falar que tem, pra mostrar que tem dinheiro, pra mostrar que é original e essas coisas. Tá, e noite de sexta. Vamos imaginar que é uma pessoa, tem várias dívidas. Qual é a pior?
Qual é que tá te ferrando mais? Por exemplo, Duda, eu tenho uma dívida do financiamento, eu tenho uma dívida do carro, eu tenho a dívida do cartão de crédito e do cheque especial. Qual que eu priorizaria? Esses dois aqui, porque os juros do cartão e do cheque especial é absurdamente mais alto. Então eu vou começar a pensar em coisas para eu ir eliminando os piores primeiro. Separar em núcleos. Em núcleos, Tem muita gente que já ignora a dívida. É normal ter dívida. Esse dia falaram na Globo lá essa cagada. Um jornalista lá falou, é normal ter dívida. Normal, caramba. Nunca tive, sempre fui um assalariado de CLT. É anormal ter dívida. As pessoas estão trazendo pra normalidade você ter uma vida endividada. O certo é você fazer renda extra pra quitar suas dívidas e não dever nada pra ninguém. Ah, mas é difícil. Ninguém tá falando que é fácil. Tô falando que não é o real. Só que tem gente que já acostumou com ter dívida. Então, tem que tá. É o foco, lembra que eu falei lá do foco? Eu vou comprar minha casa, eu vou não sei o que lá, eu vou quitar essa dívida. Porque, cara, a gente tá resolvendo um problema por meio de trabalho, não por meio de empréstimo. E é isso que eu gosto de colocar na cabeça da galera que segue meu canal. Para de depender de dinheiro dos outros e começa a produzir o seu próprio dinheiro. Ninguém tá pedindo dinheiro, ninguém tá mendigando nada. Eu vou ter meu trabalho, vou ter meu custo e isso vai resolver meu problema. O vício das pessoas é querer resolver os problemas pedindo dinheiro, em vez de resolvendo com alguma estratégia própria. Vai acumulando a dívida, né? Sobre minimalismo, esse negócio de repetir roupa. Pobre, muitas vezes, ele sofre com isso porque ele começa a se adaptar a coisas de ricos. Ai, eu não vou vestir esse vestido porque no ano passado eu usei. Caramba, velho, que se dane! Caramba, bota essa porcaria! Não, porque a influenciadora lá falou que isso aí não pega bem. O problema é dela, ela que paga tuas contas, cara. Ela que vai pagar o vestido novo. Tem mulher que acha que não tem como, porque eu falo sobre minimalismo. Ah, Duda, mas você é homem, mulher não tem como. Tem, e aí é um problema no Brasil por causa da cultura da ostentação. Você é muito mais valorizado pelas coisas que você tem. Qual livro que você leu? Qual livro que você tá lendo? Porque tem gente que não tem conhecimento nenhum, tem nada, só tem nome, dinheiro e empresa, mas não tem caráter, não tem integridade, não ajuda ninguém, não lê um livro. Na verdade é uma pessoa vazia, aí entra um pouco talvez naquilo que falou, né, da pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só tem o dinheiro, né? Eu me impressiono em saber qual foi o último livro que você leu, né? Porque isso é coisa que faz a gente crescer. E aí o minimalismo é bom também, pela questão de a gente evitar o consumismo, obviamente, né, que é o oposto. E, cara, às vezes ter menos coisa te dá mais paz do que ter muito. Exato. Pra mim, é muito fácil eu me vestir pra qualquer lugar. Mano, é uma calça jeans, uma camiseta e um boné. Tô pronto. Mulher eu sei que é diferente, mas às vezes tem uma variedade tão grande de roupa que até pra você puxar já amassa tudo, né? É mais leve você viver e... Quando você começa a ver que você tem coisa demais, você pode vender coisas para fazer dinheiro e quitar dívida. São muitos benefícios e eu acho legal, porque o minimalismo, ele pode ser uma fase da sua vida ou ele pode ser a sua vida. Talvez, Duda, eu vou tentar fazer isso por 2 anos, vamos ver se eu me adapto. Deu certo? Deu. Saiu da pobreza? Saiu. Maravilha, agora você pode começar a gastar, mas com educação financeira. Exato. Vocês vão enriquecer muito mais rápido quando descobrirem o prazer das coisas que não custam nada. E tem muita coisa que dá pra gente fazer. É muito mais importante a amizade,